E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula, correção do capítulo 10, o nosso último capítulo da unidade 2, ok pessoal? Então vamos lá. Página 191. Neste capítulo tivemos um importante esclarecimento sobre a importância do campo magnético terrestre. Pesquise e explique com suas palavras por que esse campo existe. Então, nós vimos aí um pouco sobre o campo magnético e você ia pesquisar aí e explicar por que esse campo existe. Então, no núcleo da Terra há um material formado a partir de minerais, como por exemplo o ferro, o cobalto e o níquel, que são metais. Então, o núcleo da Terra é composto aí basicamente por metais: ferro, níquel e o cobalto, que são metais que em determinado estado físico, uma espécie de plasma. Então, o plasma ele é aí um quarto estado físico. Eu tenho o sólido, o gasoso e o líquido, são os principais, mais comuns, e eu tenho o plasma, que chega a ser aí um quarto estado físico, que nós não vimos ainda, e a gente não estuda isso no ensino médio nem no fundamental, ok? Que permitem que os elétrons fiquem livres, formando, dessa forma, um imenso sistema de campo magnético devido à grande união desses elétrons. Ou seja, no plasma eu vou ter a ligação metálica, que é o que? Os elétrons livres, o que vai formar aí, pessoal, esse campo magnético. Ou seja, o que vai atuar na formação do campo magnético vão ser os metais, o ferro, o níquel, o cobalto, no estado do plasma, e os seus elétrons livres, que nós veremos no capítulo seguinte, aí, o que são elétrons, como é que eles ficam livres, o que são ligações. Beleza? Questão 2. Inicialmente, a eletricidade e o magnetismo foram estudados de forma separadas, pois filósofos gregos pensavam que os dois ramos da física não tinham relação. Porém, após os experimentos de Hans Christian Ørsted, foi possível verificar que a eletricidade e o magnetismo tinham sim uma relação. Como um fio condutor pode gerar um campo magnético, ou seja, a gente vai ver aqui que existe uma relação aí entre o magnetismo e a energia elétrica, no caso a eletricidade. Ele pergunta como que um fio condutor, que faz parte aí, por exemplo, de um circuito elétrico, ele pode gerar aí um campo magnético. Um dos efeitos causados pela corrente elétrica é gerar um campo magnético em volta do condutor. No caso do fio, com a passagem constante de elétrons, estes têm condições de promover aí desvio na agulha de uma bússola, revelando um fenômeno magnético. Como assim, professor? Então, o fio condutor ele vai conduzir uma corrente elétrica. Como ele conduz uma corrente elétrica, por aí vai passar o quê? Elétrons. Então, ele vai gerar aí um campo magnético. Como nós vimos na questão 1, o que vai formar esse campo magnético são os elétrons livres dos metais, aqui presente no núcleo. Então, a mesma coisa acontece no fio condutor, que possui aí elétrons, mas que, diferente do núcleo, não são provenientes de metais. Questão 3. Ímã ele é definido como um objeto capaz de provocar um campo magnético à sua volta, e pode ser natural ou artificial. Então, o ímã ele vai provocar aí um campo magnético à sua volta, e pode ser superficial ou natural, ok? Desculpa, artificial e natural. Pesquise sobre as principais propriedades de um ímã. Então, quais são? Todo ímã ele tem a propriedade básica de apresentar a mesma polaridade após sofrer uma divisão, formando outros dois novos ímãs. Ele apresenta densidade magnética devido à massa magnética que cada ímã possui. Ou seja, pessoal, ele tem uma propriedade de apresentar a mesma polaridade após sofrer divisão. Então, quando você quebra um ímã, ele vai apresentar a mesma polaridade. Então, isso é uma propriedade de um ímã. Questão 4. Quando colocamos uma peça de metal próxima ao ímã,
ela é atraída, ou seja, o ímã atrai o metal. Mas quem promove essa atração? Explique segundo as condições de campo e de força magnética. Ele quer saber aí quem que vai promover a atração. Então, quem promove essa atração é a força magnética que está na mediação do campo magnético, ou seja, lembra que eu tinha força gravitacional que atraía aí para a Terra todo o corpo que possuía massa? Então, a força gravitacional era uma força que atuava entre corpos de massas. Então, aqui eu vou ter o quê? A força magnética, ok? Assim, quando o metal se aproxima de um ímã, ele entra na região do campo magnético e é imediatamente atraído pela força magnética. O que vai atrair o metal para o ímã vai ser a força magnética. É a mesma coisa aí da força gravitacional. Todo corpo que possui massa, ele vai gerar um campo gravitacional. Quando outro corpo que possui massa se aproxima, entra nesse campo, esse corpo 1 vai atrair o corpo 2. A mesma coisa aqui é no campo magnético. Quando um corpo ele forma ali um campo magnético, quando um metal se aproximar desse campo e entrar nele, esse corpo vai atrair esse metal com a força magnética. Página 192. Qual a importância do magnetismo terrestre para o nosso planeta? Então, esse magnetismo, pessoal, dentre outras coisas, ele atrai os gases que estão no espaço para que possamos ter a nossa atmosfera e, consequentemente, condições favoráveis à vida. Ou seja, esse campo magnético ele vai atrair os gases como oxigênio, nitrogênio, o hélio, que é um gás nobre, enfim, vai atrair gases para a nossa atmosfera e permitir aí que haja vida. Esse magnetismo é devido ao centro da Terra ser composto de níquel e ferro. E aí, com certeza, é a bússola natural da Terra. Ou seja, como o núcleo é composto aí por metais como níquel e ferro, que eles têm elétrons livres, isso forma um campo magnético na Terra que atrai, por exemplo, os gases que formam a nossa camada atmosférica. Questão 6. Materiais magnéticos mantêm seu magnetismo para sempre ou têm uma vida útil limitada? Isso vai depender do material. Se for um ímã permanente, aquele cuja magnetização é constante e permite a atração ou repulsão dos demais materiais magnéticos no seu entorno, a resposta é sim. Sua magnetização dura para sempre, desde que não seja acima da temperatura de Curie, a temperatura máxima no qual pode ocorrer o magnetismo. Não sofra corrosão ou alguma alteração em sua composição química e não seja colocado muito próximo de outro ímã permanente mais forte que contrai a sua magnetização. Ou seja, se esse ímã ele não sofrer nenhum efeito físico ou químico, ele pode sim ter o seu magnetismo preservado para sempre. Questão 7. O eletromagnetismo é a parte da física que estuda aí a eletricidade e o magnetismo. A gente lembra que a gente viu que eles estão o quê? Associados? Então tem uma área só para isso, que é o eletromagnetismo. Bem como as relações estabelecidas entre eles. Descreva alguns exemplos de benefícios para o nosso cotidiano. Então, pessoal, praticamente todo aparelho elétrico ele produz um campo magnético durante o seu funcionamento. Exemplo, o celular, o tablet e por aí vai. Então, no dia a dia, tudo que você usa que é elétrico, a TV, computador, celular, tablet, ele vai produzir aí o quê? Um campo magnético. E na medicina, nós temos aí a utilização da ressonância magnética, que é muito importante, por exemplo, para detectar alguma lesão no cérebro, por exemplo, enfim. Questão 8. A ressonância magnética é um método revolucionário de diagnóstico por imagem, moderno e não invasivo, desenvolvido na década de 60 e 70. Em que se baseia esse exame? Ou seja, esse exame
ele é um exame de imagem de alta precisão e ele não é invasivo, eu não vou precisar colocar na minha cabeça em um aparelho, não injetar nada, ele é aí pouco invasivo. Ele é um exame baseado nos efeitos físicos e químicos de um alto campo magnético, ou seja, eu vou estar ali numa cabine gigante e aí eu vou estar exposto aí a um alto campo magnético que vai gerar efeitos físicos e efeitos químicos que, quando aplicado no paciente, produz ecos, entre aspas, aqui, ok? Que posteriormente são processados por computação e transformados em imagens diagnósticas com alta definição. Então esses ecos são formados, são transformados aí em imagens pelos computadores. Ok, pessoal? Então é isso, gente, e até a próxima unidade.